Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor. Bom, como eu tinha falado, eu tive uns contratempos aí, mas eu vou começar hoje a palavra do Senhor, né? Bom dia para você, boa tarde, né? E boa noite, né? Hoje na terça-feira. Bom, é, eu tinha falado que eu ia começar uma campanha de 21 dias da Daniel na Cova dos Leões, amém? E nesses dias, nesses 21 dias, eu vou ter que, fiz um propósito de orar 3 vezes ao dia. De manhã, quando eu acordo, que já é de costume orar, e 3 da tarde, que eu não oro às 3, né? Só quando eu tô no culto das mulheres às 3 horas da tarde, e às 9 da noite. Isso eu fiz um propósito com o Senhor. Também fiz um propósito com Deus, que esses 21 dias eu orando, e aqui ministrando a palavra. Todos esses dias que eu vim ministrar a palavra de Deus, vai ser só a pregação de Daniel, não vai ter outra ministração. 21 dias pregando Daniel, com o Espírito Santo me tocar, pela vontade de Deus. E 21 dias também eu vou comer legumes, verdura na minha casa, e grãos, arroz, feijão, menos carne. Eu tirei a carne, tá? E para que as coisas aconteçam conforme a vontade do Senhor, né? E isso é um propósito que eu fiz com o Senhor a partir de hoje, amém? Bom, e para começar, de você que não me conhece, meu nome é Carmen Lígia, eu sou evangelizadora, tá? E meu canal se chama Meninas de Deus. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, dê o like, comente, compartilhe, é muito importante pro canal. Que o YouTube entende que o canal é bom, é recomendável, né? E é bom você enviar a palavra do Senhor para as pessoas, pegar o id, né? Então, a toda criatura, então pegar o evangelho a toda criatura, porque Jesus vem vindo aí, amém? Então, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Então, e Deus abençoe você que vai receber a palavra do Senhor, que o Espírito Santo me use conforme a vontade de Deus, para que eu possa transmitir a mensagem do Senhor através dessa palavra tão abençoada e tão que edifica nossas vidas, né? O posicionamento, às vezes muitas coisas o que acontece não está o mover de Deus na nossa vida, porque nós não estamos tendo posicionamento espiritual, um posicionamento, Deus quer um posicionamento para que as coisas aconteçam conforme a vontade dele, coisas que já estão liberadas no mundo espiritual, mas ainda não aconteceram porque nós não se posicionamos segundo a vontade de Deus, amém? Então essa passagem de Daniel mostra muito sobre um posicionamento. Nós temos que ter posicionamento, temos que ter atitude diante de Deus, né? Para que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Aleluia? Então, boa noite, bom dia e boa tarde para você que vai ver o vídeo, amém? Então, aqui fala que Daniel na cova dos leões, né? Uma coisa que chama atenção, eu não vou fazer conforme o Senhor me tocar no coração, que o Senhor me tocou. Não vou pregar toda a palavra conforme o Senhor vai me tocando, mas o que me chamou muita atenção já para abrir essa... É importante, antes de falar, que você que vai fazer, você está passando uma situação difícil na sua vida. Porque quando a gente fala em cova de leões, a gente vai ver na história de Daniel que tudo acontece porque há uma perseguição, né? Muitas vezes a pessoa vê em você algo que causa inveja. Às vezes você tem um posicionamento já de uma situação que Deus colocou você no cargo, né? E às vezes uma situação que você já tem uma situação favorável e aí tem sempre alguém que inveja a sua situação, inveja a sua pessoa, né? Aqui fala de pessoas que tiveram inveja de Daniel, pela posição que Deus colocou ele, porque foi o Senhor que colocou Daniel lá na frente. O Senhor deu sabedoria, deu dom de revelação para Daniel. Daniel é uma pessoa que tinha dons, ele tinha visões que o Senhor deu para ele, amém? Então Deus, ele graciou Daniel de uma forma tremenda, amém? Mas o Daniel era um filho temente a Deus, ele confiava, ele é fiel a Deus, amém? Isso é uma coisa que diferencia, né? É algo sobrenatural também. Então isso faz com que Deus, ele dê dons para Daniel. E Daniel agradava a Deus, aleluia. Então aqui fala dessa passagem, vamos frisar muito bem, se você estiver passando uma dificuldade difícil, aqui fala de um posicionamento, já abre a palavra com posicionamento, houve um posicionamento de Daniel, né? E se você está passando mais difícil da sua vida, é hora de se posicionar, assim como eu também estou passando. Deus exige um posicionamento, porque nada cai do céu, a gente tem que ter postura diante de Deus, tem que ter posicionamento, para que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus, não a nossa vontade, amém? Então é importante para você que está passando mais difícil, faça um propósito com Deus, leve a sério as coisas que a gente fala de Deus, as coisas de Deus não é brincadeira, não tô aqui brincando, tá? Eu não tô brincando, tanto é que as coisas, quando eu comecei o Senhor falar no meu coração, a batalha se intensificou na minha casa. O levante veio mais agora,
Quando você começa a fazer as coisas de Deus, mais as coisas começam a vir para tua vida. Então, a gente também tá aqui por você, né? Então, você tem que ter fé em Deus aí, confiar no Senhor. Então, faz um posicionamento, né? Faça um jejum espiritual. Se você não quer fazer de legumes, faça um jejum esses 21 dias, tá? E mais, ore 3 vezes no dia. Pega um horário, vai no banheiro se você está trabalhando, vai na rua, vai, ora. Oferece a Deus aquele momento, vai, eu vim aqui jurar que estou na campanha, não quero te quebrar, te agradecer. Peça o Senhor que você quer, o que você tem no teu coração. Faça isso, não quebre 21 dias. E 21 dias, Daniel aqui. 20 dias é Daniel aqui, o Senhor colocou no meu coração. Não é outra pregação. Eu falei, pai, que pregação que eu vou pregar? Porque pode, o Senhor podia me usar de vários tons de cura, né? Que tem, né? Não, ele só falou Daniel, Daniel, todo dia. 3 vezes, na verdade, né? Na verdade, eu vou pregar não todo dia, 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Mas como hoje é segunda, mas você vai ver o vídeo terça, porque eu não vai dar pra enviar. Então você vai ver, vai ser segunda, quarta e sexta, tá? Não esquece disso, tá bom? O vídeo vai estar aí. Bom, e confia na palavra de Deus. Não pode desconfiar, não pode ter incredulidade no coração, né? A confiança é a base, né? A confiança faz o mover de Deus sobre a nossa vida, amém? Se não confiar, não tem como que as coisas aconteçam segundo a vontade dele. Mas não faça só por causa desse propósito. Faça para você ter uma profundidade, uma intimidade com Deus, né? Para Deus te falar mais, sentir mais a presença de Deus na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos afastados da presença de Deus, né? Nós temos que buscar a presença do Senhor. Não é porque Ele vai nos dar, é pela presença deles, manter firme na hora das situações difíceis. Se Deus está conosco, nos fortalecendo, nós não temos que temer nada. Isso nós temos que pensar, né? É importante isso. E Daniel confiou de uma maneira tão grande do Senhor que ele não temeu nada. Ele foi jogado na cova, mas ele não temeu. Né? Nós temos que confiar no Senhor, amém? Confiar essa confiança que Deus quer. Que nós não se abale, né? Confia no Senhor. Seremos como nenhum monte de Sião, não se abalarão. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes, não se abalam. Aleluia? Então tem que ter essa confiança que Daniel teve. Então, amém? Combinado? Então faça o propósito. Orem 3 vezes ao dia. Façam oração 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde, de noite. E façam um jejum espiritual 21 dias. Vê se você consegue, né? Para destravar a sua vida e o mover de Deus sobre a sua vida também. E também você está tendo uma profundidade mais em oração com o Senhor. Tem uma intimidade mais com Deus, né? Não ore de uma forma superficial, tá, gente? Ore com fé, tá? Nós vamos buscar Deus com fé. Porque sem fé é difícil agradar a Deus, né? Então tem que ter fé, amém? Glória a Deus, então receba a palavra, já confio no Senhor. Bom, então aqui fala, não sei se vocês lembram que Jeremias, Deus deu uma visão a Jeremias que o rei ia invadir Babilônia e levar para o cativeiro porque o povo está desobediente ao Senhor, né? Ele desobedeceram a Deus, ficaram idolatrando outros deuses, né? Se prostituindo, casando, e não agradou o Senhor, e o Senhor permitiu que o rei da Babilônia fosse lá, Nabucodonosor levasse para o cativeiro na Babilônia. E nessa ida, como foram muitas pessoas para o cativeiro, foram esses 4 jovens. Mas eu vou falar de Daniel, foi Daniel. Daniel era o escolhido de Deus, né? Daniel era uma pessoa que Deus abençoou ele em todas as áreas, né? O Daniel, ele se destacava, porque o Senhor, ele fez com que Daniel fosse muito visível e deu dons para Daniel, dons de sabedoria, dons de revelação, dons de visão. O Daniel ele tinha isso, o Senhor se agradou de Daniel. Então deu dom, e Daniel era uma fiel a Deus. O Daniel, ele foi para a Babilônia, né? Um lugar de luxúria, de idolatria, uma terra de prostituição, né? A Babilônia era um lugar que qualquer pessoa que fosse para a Babilônia, ela ia se contaminar naquele lugar. Uma pessoa que tem a mente fraca. Ah, já que eu tô aqui, né, vou aproveitar e vou ver do jeito que eles vivem. Mas só que Daniel não foi assim. Daniel não olhou, e nem os 3 que foram com ele, ele não olhou para a cidade e ele não deixou se influenciar pelo lugar. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes o senhor falou aqui que muitas vezes a gente vai para um lugar, ou vai para um lugar, uma festa, e a gente se contamina. A gente se influencia no costume daquele povo. Daniel não se influenciou com o costume da Babilônia. Ele não deixou se contaminar. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Então você às vezes você está no mundo, mas você não precisa estar o mundo em você. Amém? Então às vezes nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Agora se você está no mundo e você deixa que o mundo contamina, está em você, então você está vendo para o mundo, está vendo para Deus. Então presta atenção. Então essa é uma primeira palavra-chave. Não se deixe contaminar com as coisas do mundo. Você está no mundo, que você quer esse mundo, mas o mundo não pode estar em você. Se o mundo estiver em você,
Então você está contaminando-se com o mundo. E que toda vez que nós se contamina com o mundo e nós saímos da presença de Deus, né? Então nós estamos na Babilônia, e a terra da perdição, né? Da idolatria, da luxúria. Então nós estamos pecando contra Deus. Então já viu que nós pecamos. Então quando você está pecando, sabe que tem alguma coisa erradinha aí na sua vida. Está acontecendo alguma coisa. O mover não está acontecendo porque está tendo alguma coisa. Temos que refletir sobre essa palavra, amém? E uma coisa também, e hoje nós vivemos uma geração que é influenciada pelo sistema do mundo, né? Principalmente nessa era da tecnologia. Tudo é influenciado. Você pode ver que nós temos sites de vendas, né? Aplicativos de vendas e todo mundo compra aquilo que aparece. Não pode ver um carro lá bonito, vai lá e compra. Vai não sei o que, uma blusa mais, todo mundo compra. Vai uma calça, todo mundo compra. Quer uma unha postiça, todo mundo põe. Põe um cílio, põe. Então, tudo é influenciado, é uma influência. Então, a gente acaba se contaminando com isso. Muitas vezes, né, Deus fala assim que tudo é permitido, mas nem tudo é convém. Nós não podemos estar indo na linha do modismo. Quando nós começamos a andar no modismo do mundo, nós estamos dentro da presença de Deus, né? Porque se você olhar, voltar, vamos falar e essa geração é Nutella, essa geração, e ela é influenciada as coisas do momento. Por isso nós estamos vendo uma geração de jovens depressivos, ansiosos e vazios, né? Uma geração de gente vazia, gente que se preenche com coisa e é momentâneo. Você pode ver que é um prazer que comprou, depois quer ter outro, e assim é, porque tudo é descartável. Você pode ver que as coisas que eles fazem hoje, a geladeira antigamente não é a geladeira de hoje. Se eu compro 2 anos, daqui a pouco o fogão não é mais que nem era antes. Então, você vê que é tudo descartável, é para você ser consumista. Então, tomar cuidado com isso, né? Nós temos que vigiar. E os pais têm que vigiar os filhos para essa influência que está entrando na cabeça dos jovens de hoje em dia, das pessoas, e está deixando as pessoas vazias, né? E as pessoas vão se contaminando, né? E é isso que o inimigo quer, né? Mentes vazias, né? Fazendo a vontade do mundo e deixando a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, gente, olha só, tem que entrar em regra, tem que ter doutrina, tem que ter disciplina, né? Organização, né? E obediência. Por que as pessoas não querem entrar na vontade de Deus? Porque o mundo oferece libertinagem e liberdade para fazer o que quer. O mundo não tem não, você não pode, não, faz, vai fazer, viva a vida. Você vê essas frases? Vai ser feliz, a vida é curta. Não, gente, a vida é curta mesmo, mas para quê? Nós temos que pensar não só nessa vida, que pensar na outra vida, né? Que é a vida que Deus já prometeu para nós, a vida eterna. Se nós vivemos uma vida fútil, uma vida vazia, uma vida de buscando coisas do mundo, buscando a presença de Deus, o que nós estamos vivendo vazio e não vai salvar nossa alma, né? Nós vamos se contaminar tanto porque nós podemos ter perdido a nossa salvação. Nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia. E é sério, a gente não pode brincar com essas coisas, não. O negócio está ficando cada vez pior. E Deus fala, Jesus está vindo aí. A palavra está falando que Jesus está vindo aí, Jesus está na porta. E nós não podemos brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus é séria. E as pessoas não seguem Jesus, não seguem a palavra de Deus, porque tem que ter obediência. E o povo gosta de rebelar, né? Desobedecer a Deus. Eu não vou lá. Uma vez eu vi uma pregação que o pastor falou assim que um rapaz desafiou ele lá, né? Eu não gosto de crente chato. Crente não pode ver isso, não pode fazer, não pode beber, não pode fumar, não pode ir na praia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o pastor falou assim que... Eu lembro mais ou menos vagamente que ele falou assim, mas então, eu sou livre. Não, aí o pastor falou assim, não, deixa eu ver se você é livre, então vamos ver. Eu não bebo, então não tenho necessidade de beber. Você consegue viver sem beber, assim, uma cerveja por semana? Não, se você beber, eu vou com meus amigos. Então você é viciado, então você é preso à bebida. Eu fumo. Eu fumo mesmo, não sei o que, então. Se você consegue parar de fumar? Não. Então você é preso ao vício, ao cigarro, né? Então, sabe? Então, às vezes a pessoa pensa que essa liberdade que tem de beber, de fumar, de libertinagem, de prostituição, todas essas coisas, a pessoa pensa que ela é livre para fazer o que é. Não, ela é presa àquilo, porque quando você fala não para isso, você consegue ficar sem o cigarro, ficar sem uma bebida, ficar sem se prostituir qualquer coisa, você é uma pessoa livre, você não depende daquilo para ser feliz, você depende de Deus. Então, você tá vendo como é que é importante? E Daniel, ele foi para a Babilônia, mas ele não se contaminou. Ele não deixou que a Babilônia entrasse nele, então, porque a Babilônia é um lugar que podia se influenciar ali, né? Era uma terra de tudo pode, né? Só que ele não quis se influenciar, porque ele era fiel a Deus, ele continuou, ele não tirou o costume, os princípios dele, da cidade dele que ele veio, lá de Jerusalém, para
para se chegar em Babilônia e falar, não, agora eu tô aqui, vou deixar pra lá, não preciso orar 3 vezes no dia, né? Eu vou me comer qualquer comida aí, eu vou me prostituir. Não, ele não. Os princípios dele, ele manteve. Ele não deixou se contaminar. Isso que Deus está falando para nós, não deixe se contaminar para onde você vai. Você vai numa festa, cuidado com o que você... Ah, na festa todo mundo bebe, eu vou beber. Não beba. Você não é todo mundo. Você é diferente, né? Ah, mas lá todo mundo sai, fica. Não fica. Porque você não é todo mundo. Você é filho de Deus, não pode andar fazendo o que quer. Entendeu? Então você tem que pensar nessa situação, amém? Não se deixe influenciar. A pessoa fala para ela, eu também falo, né? A pessoa rouba, eu também roubo, né? Tudo isso, você vai se influenciar, não se influencia. Não se deixe levar pelo... Fala para você não sentar na roda dos cariciadores, daqueles que te influenciam coisas má, as coisas que vai perder a sua salvação, né? E você sair da presença de Deus, toma muito cuidado com isso. Então você pode estar no mundo, mas você não precisa que o mundo esteja em você, amém? Nós estamos, nós não somos desse mundo, amém? E o mundo não pode estar em nós. Se o mundo estiver em nós, nós não estamos em Deus, amém? Porque o mundo é. Nós não vivemos para as coisas do mundo, nós vivemos para as coisas dos Deus, nós vivemos para do Espírito, não para a carne. A carne é o mundo, nós vivemos para o Espírito também. Então Daniel estava na Babilônia, mas ele não se contaminou com a Babilônia. A Babilônia não estava em Daniel. Daniel ele não tirou os costumes, os princípios dele, ele manteve. Então ele orava lá em Jerusalém, de banda para Jerusalém, ele continuou orando, ele orava lá enjoelhado em Jerusalém, ele continuou orando, enjoelhado, de banda para Jerusalém. Ele não deixou o costume de orar 3 vezes do dia. Quer dizer, ele manteve a fidelidade a Deus. E quando a gente é fiel a Deus, irmãos, Deus honra, aleluia. Mas isso significa que não vai passar, porque ele vai passar agora um tormento, né? A gente vai ver nesse capítulo que ele vai passar um tormento por essa postura, esse posicionamento dele. Isso vai causar... Às vezes as pessoas têm inveja da gente também, pelo um posicionamento da gente. Porque às vezes um posicionamento causa inveja nas outras pessoas. A postura, o seu posicionamento diante de uma situação causa inveja. Isso as pessoas não se conformam. E aí tramam, que nem vai acontecer na história de Daniel. Não vou falar sobre essa parte, que não esqueço de ficar. Estou falando para casa de influência. Toma cuidado com quem você anda andando. Cuidado com quem você anda se contaminando na sua vida. Às vezes é uma coisinha, não é nada. Ou quando o pastor... O profeta veio na igreja, acho que foi ano passado, ele falou assim, existe um demônio chamado nada a ver. Aí quando a pessoa fala uma coisa, nada a ver, cuidado, é perigoso, é esse que contamina a gente. Nada, depois comer um pouquinho de vinho, faz mal, não, nada a ver, vai, toma. Eu vou na casa dela, vou conversar com ela, vou conversar sobre um assunto, né? Cuidado com quem você anda, diga com quem tu andas, que eu direi quem é, toma cuidado. Cuidado com as más influências. Daniel não se deixou influenciar com o local. E nem com as pessoas, né? E e mais uma coisa que é muito... Como eu entrei na história da comida, que eu falei que eu vou fazer o posicionamento da comida, que Daniel, quando o rei ofereceu para Daniel um banquete, os manchares, né? Para alimentar, né? Deixou ali por conta do eunuco, tratar aquele jovem que vier, porque o rei queria que eles ficassem forte para trabalhar, tudo, né? E Daniel se destacou, sempre destacou, porque era sabedoria, né? E também aí eles vieram trazer os banquetes do rei, as manjadas. Daniel não quis, ele rejeitou a comida do rei. Agora se pergunta assim, por que, Carmen, ele rejeitou a comida do rei? Primeiro porque toda a comida do rei era oferecida primeiro para os deuses deles, né? Eles eram idólatras, né? E depois vinha para se comer. Então Daniel não quis comer aquela comida, né? Ele não é que ele fez desfeita, é que ele sabia que aquela comida não era que era oferenda, muitas vezes essa comida. E ele não aceitou a comida do rei. Aí ele pediu pro eunuco lá, o mordomo do rei lá, preparar verduras e legumes, mas aí ele ficou muito preocupado, né? O que servia a ele, porque medo de o rei matar ele, porque desobedeceu a ordem do rei, todos tinham que se comer da mesa do rei, né? Só que ele falou que não se preocupava, não, que eles iam ficar forte, que nem os jovens que estavam lá também, mesma coisa, né? Comendo verduras e legumes, né? Legumes, né? Então, ele concordou e ficaram bonitos, vistosos, fortes, porque eles estavam comendo uma comida natural, né? E não contaminada, né? Que era uma comida contaminada, uma comida que era
primeiramente para os deuses, né? Então não pode. A gente não pode comer em qualquer lugar. Quando a gente comer em um lugar que a gente desconfia, consagre ao Senhor o alimento, né? Para que não haja nenhuma contaminação, assim, ou também alguma idolatria por detrás do alimento que a gente não sabe, né? Hoje em dia cada um tem uma crença, né? Então a gente tomar muito cuidado com o que come também, da onde vem, não pega comida de qualquer pessoa, tomar cuidado também para não se contaminar. Porque às vezes a gente vê, provavelmente na nossa casa, a gente pensa que não, às vezes entra uma coisinha simplesinha, né? Às vezes já tem gente que vem trazer um prato pronto para você, já aconteceu comigo. Toma muito cuidado com isso. Que às vezes a gente pensa que o problema vem de fora, às vezes é um gesto sabe, de carinho e vem uma contaminação. Tomar muito cuidado, nós temos que tomar muito cuidado com isso, viu? Nós temos que consagrar a Deus tudo que nós vamos comer, para Deus abençoar o alimento. E se tiver alguma coisa ali, seja repreendido no nome de Jesus, amém? Nós temos que entender isso. E Daniel não quis e rejeitou. Você viu que Daniel, a gente vê aqui que ele deixou o coração dele se contaminar com o local, né? Ele não deixou o coração dele se render aos prazeres de Babilônia. Porque quantos de nós estamos se rendendo aos prazeres da Babilônia? Quantos de nós estamos deixando de viver a presença de Deus, estamos vivendo os prazeres da Babilônia? A Babilônia é a terra da perdição, é a terra da luxúria, da prostituição, da idolatria. E quantos de nós estamos deixando de viver para Deus, para viver para a prostituição, para a idolatria, né? Para a Babilônia. Nós estamos servindo a Babilônia, não estamos servindo a Deus. Quando nós estamos deixando nossas famílias para servir a Babilônia, ou influenciando dentro da nossa casa a nossa família para estar vivendo a Babilônia, hein? Nós precisamos acordar para a vida enquanto é tempo. Nós não podemos viver na Babilônia, nós não somos da Babilônia. Nós somos de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Não deixe seu coração se levar com as coisas do mundo. O coração fala que ele é enganoso, né? Não permita que o coração se leve com as coisas do mundo. O coração, além de ser enganoso, ele te trai, ele mente e faz com que você caia do pecado e peque contra Deus. Daniel não se deixou o coração de levar para aquele lugar que ele estava. Ele estava na Babilônia, mas só que o Babilônia não estava em Daniel. Então nós podemos estar num lugar onde está contaminado. Nós podemos estar em lugares que tem pessoas, que tem lugares, ambiente, mas nós podemos estar no meio dessas pessoas, mas nós não podemos se contaminar com aquilo que eles te oferecem. Nós podemos se enturmar e se influenciar. Nós temos que entender isso. Nós vamos viver com as pessoas assim, porque isso faz parte, até porque nós temos que levar a palavra de Deus. Mas nós não podemos se influenciar no lugar que nós estamos, que Deus colocou ali, para que haja a palavra seja liberada, nem onde o pastor Cícero falou uma palavra muito bonita, falou de Jonas. Jonas não queria para Nínive, né? Desobediência a Deus, sabe aquela história de Jonas, que ele ia no barco, foi para Jobs, né? E navio, e aí começou aquela tempestade, e eles rezavam para os deuses lá, que tinham Deus lá, e não dava certo, e foram falar com Jonas lá embaixo, né? E falaram, aí foi falar que era o Deus dele, aí jogaram no mar. E Jonas não queria, porque Jonas tinha um coração o quê? Mágoa no coração, porque aquele povo era ruim, fizeram mal para o povo dele e guardou aquela mágoa, né? Então, o Jonas, o ódio cresceu tanto no coração de Jonas, quer dizer, não queria, né? Ele sabia que Deus ia salvar aquele povo, né? Que Deus é bondoso e misericordioso, e ele não queria, né? Então, a gente pode, por exemplo, estar num lugar que nem Babilônia, estamos ali, já que estamos na Babilônia, muitas vezes podemos estar na Babilônia, mas nós podemos ter ali para usar a palavra do Senhor. E Daniel se destacou ali. Tanto é que o próprio rei, ele creu em Deus. Olha só, que você vai ver a história para frente. O próprio Deus, você fala pro teu, quando jogarem o Daniel na cova de Daniel, você vai ver, fala pro seu Deus que vai te salvar. Ele, olha a certeza do rei, né? Olha só, de modo de falar assim, já deu que ele tinha fé no rei do Deus Deus de Daniel. Então isso que é importante, você também está no lugar, tá ali, Deus coloca você no lugar, mas não é para você deixar o lugar te contaminar. Você está no lugar, mas não deixe que o lugar te contamine, amém? Então essa é a palavra que Deus liberou para mim no primeiro dia da campanha de Daniel, tá? Você tem que crer na palavra, e a gente tem essa geração de hoje, eles se contaminam muito com a Babilônia. Eles estão tão influenciados que eles estão vendo uma geração depressiva, ansiedade, compulsiva, né? Uma geração vazia, que estão muito vivendo para a Babilônia. Eles estão colocando no coração dele a esperança, a vida e tudo da Babilônia, né? A Babilônia é a terra da mentira, do engano, da idolatria, da luxúria. E isso faz com que deixe as pessoas vazias de si. E a gente precisa lutar contra isso, porque a Babilônia, nós podemos estar na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar em nós. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós.
Você tem que entender isso. Isso é fundamental para nossa vida. Você tem que colocar isso na nossa mente, no nosso coração, né? Não se deixe levar pelas coisas desse mundo. São passageiras. Se colocar na nossa esperança no Senhor de Deus, que é a nossa salvação e a vida eterna e a morada eterna. Glória a Deus, aleluia. E não coma manjares, banquetes. Cuidado com quem te oferece essas coisas. Não vá se iludindo, né? Quando você vai para uma casa, Deus fala também que você vai numa é melhor você ir na casa do luto que na casa do banquete, né? Tomar muito cuidado. Presta mais atenção no que vai fazer daqui para diante. Não se deixe levar pelas coisas no mundo. Daniel não se levou. Ele manteve o princípio. Ele manteve sendo fiel a Deus. Ele não se deixou contaminar, né? Ele não deixou o coração dele se render àqueles prazeres. E quando nós queremos render-nos aos prazeres da carne, né? Os prazeres da carne está falando mais alto que o espiritual. E quando a carne estiver falando mais alto, nós estamos vivendo para Deus e para o Espírito. Porque o Espírito vive para o espiritual, as coisas do Espírito, se alimenta o Espírito. Não se alimenta da carne. Quando nós estamos alimentando a carne, nós estamos alimentando o Espírito, né? Então nós caímos no pecado, né? Nós temos que se alimentar o espiritual. O Espírito tem que ser alimentado através da palavra, da oração, do jejum, né? Da adoração do Senhor, né? E tá buscando a presença de Deus. Então nós temos que essa é o que nós temos que fazer, né? Colocar e nunca se deixar onde você for, continua fazendo, sendo quem você é. Aquilo que você é para Deus aqui, você vai, vamos supor, Deus, estou aqui hoje, Deus vai mandar para um outro lugar, outro país, eu tenho que manter a mesma carne de sempre. Se eu mudar por causa do lugar, mudar eu posso até mudar, eu não posso mudar a minha essência. E aí o que acontece? Eu perco a unção do Senhor e a presença da minha vida, né? Então, tomar cuidado. Você pode mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de casa, mas você não pode mudar de Deus. Amém? O único só Ele. Amém? Você tem que entender isso. Então, você não pode mudar. Então, você colocar Ele em primeiro lugar, né? Buscar aí Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça das coisas serão acrescentadas. Você não pode mudar de Deus. Porque quando você começar a olhar para a luxúria, olhar para a riqueza, olhar para a vaidade, olhar para os prazeres da carne, você está mudando de Deus. Então, você está mudando de Deus, então você está vivendo para carne. Você parou de viver para Deus. E isso nós caímos. O homem cai quando ele começa a viver para carne, né? Então nós podemos fazer a vontade da carne. Quem faz a vontade da carne não faz a vontade de Deus. Aleluia. Deus não está naqueles que fazem a vontade da carne. Está na vontade de fazer a vontade do Espírito. Alimenta do espiritual. E como se alimenta do Espírito? Orando, que Daniel orava 3 vezes por dia. Jejuando. Amém? E deixando, não comendo tudo que oferece, não. Não se deixando contaminar com o mundo. Não se dê. Falar que comer tudo que te oferece, na verdade, é você. Significa também, num outro sentido, é não se contaminar com as coisas do mundo, né? Porque o mundo oferece prazeres, oferece coisas, prazeres momentâneos. Até uma comida muito gordurosa, uma guloseima. Às vezes tem essa mania de querer comer bolo, então tomar cuidado com a gulodice, né? A goloteria, né? Que fala. Porque isso também é pecado. A gente pensa que não, mas ai, que delícia, quero comer aquele bolo, quero comer. Isso são os prazeres que vai nos envolvendo. Tomar cuidado. A gente precisa aprender muito mais a palavra de Deus, que estudar, vai se entender um pouco mais para a gente poder entender o que Deus está falando, amém? E a gente pensa que não são coisinhas assim, mas são coisinhas que fazem a diferença no dia a dia da gente, né? A gente não passa despercebido. Então vamos frisar. Daniel, ele não perdeu os seus princípios, os seus costumes, o que ele era lá em Jerusalém. Ele foi para lá, para Babilônia, ele continuou orando para a banda para Jerusalém, joelhado 3 vezes o dia. Daniel não deixou se contaminar com a Babilônia. Então, ele estava no lugar na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Tá? Então, guarda isso. Você pode estar no lugar, que às vezes é um lugar que são pessoas que não seguem. Você é um cristão, você é uma cristã, né? Você é uma pessoa temente a Deus, você não pode se deixar levar para aquele lugar que você está. Você está ali para fazer a vontade de Deus, você está ali para evangelizar, mas você não pode se contaminar com esse lugar, né? Então você está no lugar, mas o lugar não pode estar em você, não pode se contaminar. Ah, tem um lugar lá, o pessoal é legal e bebe também. Não, não faça isso. Você está ali, mas você não é desse lugar, tá? Mais uma coisa, nós aprendemos com Daniel, que não se coma tudo que eles te oferecem. Então, o mundo vai te oferecer muito prazer. Ah, eu comprei um carro branco, vou comprar. A gente tá assim hoje em dia, né? Ah, eu pus unha puxa. Ai, um por. Não faça isso. Sabe, eu recebi uma advertência de Deus. Eu tenho um consumo muito assim, eu sou muito ansiosa. Sou mesmo, eu confesso. E aí, eu tenho eu fui cabeleireira há 12 anos, trabalhei no salão, tive meu salão. E aí, aqui não, eu vim aqui pra cá, mas aqui pra cá eu parei, porque aqui eu tenho aí só por Deus mesmo, só pra sobreviver só os Jesus mesmo. E, só que aí eu tive lá no Paraná,
tinha uma clientela até boa, graças a Deus. E você sabe, só que eu tinha um vício, por ser cabeleireiro, de cortar cabelo. Corta cabelo. Então, e eu tive, sempre, eu tinha aquela tentação, não posso ver o cabelo crescer, eu já quero cortar, e vou picotar, porque gosta de picar, né? E, e aí, essa vez que eu cortei o cabelo, eu senti alguma coisa diferente. Falei, meu Deus, toda vez eu faço isso, mas tem alguma coisa errada aí. É uma coisa de querer cortar o cabelo, mas eu não posso ver uma pessoa com cabelo curto. Eu olho, ai que lindo, eu vou cortar. E foi a tentação. Eu vi aquela mulher, eu falei, vou cortar. Eu cortei mesmo. E aí, no dia desse, um amigo meu falou que sonhou comigo, né? Eu não vou falar o nome dele, sabe? Ele vai ver o vídeo. E ele falou assim, cara, eu sonhei que você tem o cabelo. Eu falei, cara, seu cabelo é consagrado ao Senhor. Eu falei assim, ele falou, acordou. Cara, você acordou? Eu já tinha cortado. Já agora você falou, você sonhou, eu já tinha cortado o cabelo. Eu falei, mas eu senti, eu falei, mas eu senti, dessa vez eu senti. Senti que Deus me chamou a minha atenção para não cortar mais o cabelo, né? E eu senti mesmo, eu falei, dessa vez eu senti mesmo. Porque toda vez eu tô cabelo tá bonito, cresce, corta, cresce, corta. Então, mas senti meu coração, falei, não, Senhor, eu não vou cortar. O Senhor me dê força para me resistir a essa tentação, que eu não vou cortar o cabelo. Em nome de Jesus, não vou cortar. Então é uma coisa assim, então você tomar cuidado, porque a gente se influencia. Às vezes você vê uma pessoa com o cabelo cortadinho, acha tão, ai, continua cortar meu cabelo, né? Então, tomar cuidado, você tá falando de influenciar, né? Tomar, não se influencie com o mundo. E a gente tem esse costume de olhar uma coisa e quer ter. Deus precisa tomar muito cuidado com esses desejos dos corações. O coração é enganoso, olha só. E às vezes a simplicidade, a humildade está mais próximo do Senhor do que a luxúria e a vaidade. Precisa tomar cuidado, tá? Coloca isso no coração, que isso é fundamental. E você vive na Babilônia, sabe que quem vive na Babilônia, no mundo, você sabe que nós estamos afastados da presença de Deus. Nós já estamos afastados da presença de Deus, né? Não pode, porque você não pode ter que manter a oração no lugar que você está. O ambiente, mesmo que o ambiente não seja favorável, mas mantenha o coração rendido a Deus em oração, porque o Senhor muda o cenário. Ele tem poder de mudar o cenário e mudar nós de qualquer lugar. Mas o Senhor esteve com Daniel o tempo todo na Babilônia. Ele não permitiu que nada aconteça para Daniel e ele fez que Daniel destacasse. Olha só. E por isso que Daniel criou muita inveja em volta de Daniel, né? Daniel se destacou no meio de todos eles, né? Deus deu sabedoria, deu visão, deu revelação para Daniel. Glória a Deus, aleluia. O que Deus não faz, né? Aqueles que são tementes, confiam na palavra de Deus, que obedecem, né? Que se renuncia às coisas do mundo. E Daniel renunciou. Ele não deixou a Babilônia entrar nele. Aleluia. É isso que Deus quer, que nós não deixamos se influenciar com as coisas do mundo, nem a circunstância. Mantenha um coração fiel a Deus, permaneça na fé, na oração, fazendo a vontade de Deus. É isso que Deus quer, essa palavra que Deus liberou na nossa vida hoje, é bem para você, nesse primeiro dia da campanha. Confia no Senhor, busca o Senhor todo o seu coração. O coração é enganoso, mas se você buscar o Senhor todo o seu coração, peça para Deus força, coragem, para você prosseguir, né, e ser permanente, perseverando na fé e na oração ao Senhor, amém? Que Deus abençoe, receba a palavra de Deus no coração e confie, tá? E hoje é o primeiro dia da campanha, que Deus abençoe, fiquem com Deus, tenham uma boa noite e a paz do Senhor, Jesus, amém?